com a paz do Senhor. Amém. Hoje, mais uma oportunidade de estarmos aqui adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Motivo de muita alegria, né, para nós estarmos aqui. E hoje nós iremos falar sobre escolhas. E a primeira escolha que a gente fez foi a melhor possível, foi estar aqui nessa manhã para adorar e agradecer o nome dele. E aí a gente vai passar por algumas coisas que eu pesquisei aqui. Nós teremos conselhos, coisas que nós podemos fazer para tomar as nossas escolhas, as nossas decisões. E a gente vai, no final da mensagem, a gente vai ter 5 estratégias para que nós possamos fazer boas decisões na nossa vida, boas escolhas na nossa vida. Então quando a gente lê ali o princípio, igual eu li em Gênesis, a gente vê que desde o princípio Deus tem dado uma escolha para que nós possamos fazer. A gente é acostumado a escutar as pessoas falarem, os que não conhecem, né, sobre Deus, sobre a palavra de Deus, fala que Deus é autoritário, que Deus manda, que Deus obriga, sendo que é totalmente o contrário. Em todas as coisas Ele sempre nos dá livre-arbítrio para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Ele nunca nos obriga a nada. Então sempre Ele nos dá conselhos. Então quando nós olhamos aqui no capítulo 2, no verso 15, 16 e 17 aqui em Gênesis, no 17 ele fala: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele fala para não comer e ele fala o que vai acontecer. Além de tudo, ele fala para você não fazer aquilo e ele te dá a consequência do que aquilo vai te trazer, né? Então, Adão e Eva, desde ali do início, eles mostraram para nós que as nossas escolhas, elas trazem consequências para as nossas vidas, seja elas coisas boas ou coisas ruins. Então, ali em Deuteronômio 30 e 19, diz o seguinte para nós: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, e que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então, se nós observarmos de novo, novamente ele fala, ele propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. É o que tem. Qual escolha você vai fazer? Você quer a vida ou você quer a morte? Você quer a bênção ou você quer a maldição? E ele dá o conselho ainda. Dentre tudo, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, para que vivas tu e a sua família. Então, além de tudo, ele dá para nós o que nós queremos escolher e as consequências que isso vai ter. Então, Deus, tudo que Ele faz é perfeito, porque Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é misericordioso. Então, todas as coisas são para a honra e para a glória dEle. E com toda a glória que Ele tem, com tudo que Ele faz, que Ele poderia, com todo o seu poder, Ele nos dá ainda essa coisa que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, ou seja, Ele nos criou e Ele poderia muito bem nos criar para adorar a Ele 24 horas por dia, o tempo inteiro, sem fazer outra coisa. E mesmo assim Ele deixa com que nós possamos adorar a Ele por amor e pela nossa escolha, sem que seja obrigado. Ele não foi lá na sua casa hoje e te obrigou a sair da sua casa para vir aqui. Não, foi uma escolha que você fez estar aqui. Quando você toma a decisão de vir aqui à frente, cantar um louvor, adorar a Ele, não é por uma obrigação, é uma escolha que você fez. Então nós temos que ter em mente que todas as nossas escolhas, elas trazem consequências. Tem a lei de Newton que fala que toda ação gera uma reação. Então tudo que você faz vai voltar para você, seja uma coisa boa ou ruim. E nós precisamos ter em mente isso. Então, muitas vezes a gente fala alguma coisa, ou nós tomamos decisões, ou nós fazemos algumas coisas, e pela nossa fraqueza ou pela nossa falha, porque nós somos falhos,
a gente, alguma coisa deu errado, a gente fala, é porque Deus quis assim, né? Ou então nós vamos lá e colocamos a culpa em Deus, sabe? Mas a gente precisa separar e saber entender o que é cruz, que nós precisamos carregar, e o que são consequências das nossas escolhas. Então, um exemplo assim prático para que nós possamos entender. Lá no seu trabalho, você se esforça ao máximo, você faz sempre mais do que o necessário, você está sempre entregando o seu melhor ali naquele lugar. Mas tem sempre uma pessoa ali que está pegando no seu pé. Sabe, por mais que você se esforça, tem alguém que está ali te perseguindo, está tirando sua paz. E aí você, mesmo entregando o seu melhor, aquela pessoa não sossega. Aquilo ali é uma provação. E a gente sabe que todas as provações, Deus vai estar conosco e Ele vai nos ajudar a vencer. Então nós vencemos. Agora, muitas vezes, nós estamos lá no nosso trabalho. É um exemplo, né? Lógico que a gente não vai fazer isso. Mas aí a gente está lá no nosso trabalho, a gente não se esforça, a gente só dá prejuízo para o nosso patrão, para a empresa que a gente trabalha, ou para a escola, para quem trabalha na escola. Eu não faço o meu melhor, aí as pessoas vão lá, cobram a gente, pedem para a gente fazer o nosso melhor, aí a gente fica lá. Isso aí é provação de Deus, isso aí está sendo usado pelo inimigo. Mas será que nós estamos nos esforçando? Então existe essa diferença. Quando nós fazemos o nosso melhor e existe aprovação, Deus ele vai nos ajudar a vencer. Agora, quando você escolhe não fazer o seu melhor, você escolhe tomar atitudes que vão te trazer consequências ruins, não adianta colocar a culpa em Deus. Foram as nossas escolhas que nos levaram até lá. Então a gente precisa diferenciar o que é cruz e o que é consequência nas nossas vidas. Então, muitas vezes, como cristão, a gente passa por coisas nesse mundo e nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas que podem mudar a trajetória da nossa vida. Nossa história já está escrita, já foi escrita desde antes de nós nascermos. Mas muitas vezes é para a sua história seguir um rumo para você chegar lá e ter a sua vitória. Mas aí a gente é teimoso, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Aí ao invés da gente chegar lá por um caminho, a gente passa por um caminho muito mais difícil para chegar lá na nossa vitória. É porque Deus quis? Não, muitas vezes é por escolha nossa, consequências das nossas escolhas, sabe? E a gente precisa ter certeza das coisas e das escolhas que nós fazemos. Um exemplo que é bem prático também é muitas vezes pela nossa doutrina que nós seguimos em relação a guardar o sábado, abster de alimentos imundos. Muitas pessoas questionam a gente, né? Muitas pessoas perguntam. Só que aí nós não podemos chegar para essas pessoas e falarem assim, e falar dessa forma. Não, eu não como esses alimentos porque eu não posso. Eu guardo sábado porque eu preciso. Não, não é assim que funciona. Nós não comemos porque nós não precisamos. Nós deixamos de se alimentar desses alimentos porque é uma escolha nossa. Nós sabemos o que a palavra diz, ela está ensinando e nós escolhemos. Nós não somos obrigados a fazer isso, é uma escolha nossa. Quando nós guardamos o sábado, nós não guardamos porque obriga, é um mandamento. Nós escolhemos seguir isso. Você poderia muito bem falar, não, eu não vou guardar o sábado. Você estaria transgredindo a lei, mas é uma escolha sua. Ela te traria consequências boas ou ruins? Eu acredito que não seriam boas, mas seria uma escolha que nós tomaríamos. Mas você não pode falar que é uma coisa obrigatória, que é uma coisa que nós somos obrigados a fazer. É sempre uma escolha que nós tomamos. E aí, eu, por exemplo, durante a minha vida toda, eu tomei muitas decisões que me trouxeram ao meu trabalho, me trouxeram aqui para trazer a mensagem, me trazem para entregar o louvor, para tocar. E aí eu pesquisei algumas coisas, e aí sobre escolhas, né?
como você tomar as melhores decisões, como fazer as melhores escolhas. E eu achei muito interessante que são 5, e conforme eu fui lendo esses 5, eu percebi que durante a minha vida, involuntariamente eu acabei passando por essas 5 coisas. Eu passei por elas e eu escolhi através delas. Então a primeira coisa, nós precisamos separar um período, seja do dia ou da semana, para nós pensarmos sobre o que nós iremos fazer. Então, se você tem uma decisão para tomar, nós nunca podemos tomar ela de imediato, porque muitas vezes quando nós tomamos essa decisão de imediato, nós somos levados pela emoção. Então, muitas vezes a gente até fala, quando uma pessoa fala alguma coisa que magoa a gente ou que deixa a gente chateado, nós precisamos primeiro parar, pensar, refletir, para depois a gente responder. Porque quando nós respondemos de imediato, o instinto nosso é o quê? É ofender o outro. Aí o outro se ofendeu, ele ofende a gente novamente. E isso vira um ciclo de ofensas, porque nós agimos pela emoção. E a emoção nessa hora é o quê? É a raiva. E você vai querer ofender o outro. Então qualquer decisão que nós precisamos tomar, ou queremos fazer, ou iremos falar, primeiro nós precisamos tirar um tempo do nosso dia, ou da semana, ou do mês, e refletir sobre ela. Ver as coisas que irão influenciar o que pode acontecer através dessa escolha. Porque quanto mais informação você tem, melhor é a sua decisão. Então, quando nós passamos por uma entrevista, alguma coisa do tipo, por exemplo, a gente precisa dar uma resposta muito rápida. Né? E a pessoa pergunta, você responde. E aí, muitas vezes você chega em casa e fala assim: nossa, ele fez uma pergunta daquela, eu poderia ter dado essa resposta e eu não dei, eu dei outra resposta. Por quê? Você teve que pensar rápido. Só que conforme você foi indo para casa, você foi pensando naquilo, seu cérebro foi tendo mais informações cada vez mais, e aí você foi tendo outra resposta. Então é preciso pensar, tirar um tempo da nossa vida, do nosso tempo, para refletir sobre o que nós iremos fazer ou iremos falar. Outra coisa, que é a segunda, nós precisamos, aqui fala para definir uma lista de prós e contras, mas não precisa ser necessariamente uma lista. Você precisa ver se a decisão que você vai tomar, se ela existe mais coisas boas, que são prós, ou coisas que vão ser contras, coisas ruins. O que ela vai te trazer? O que ela vai interferir na sua vida? Então a gente precisa ir muito mais além do sim ou do não, sabe? Então, isso é bom para mim? Sim. Ah, isso é bom para mim? Não. Então eu preciso ir mais além. Isso. O que vai acontecer lá na frente se eu tomar essa decisão? O que isso vai interferir na minha vida se eu mudar agora? Então nós precisamos ter esse entendimento. Separar o que é bom e o que é ruim, o que vai ser pró e o que vai ser contra na nossa vida. A terceira coisa é que nós precisamos ter em mente o que nós somos e o que nós desejamos alcançar. Então, isso é a questão do autoconhecimento. Nós precisamos saber da nossa índole, do nosso valor, do nosso caráter, das nossas prioridades, para sabermos o que nós queremos alcançar. Então, se você tem um objetivo na sua vida, você quer alcançar aquilo, e aí você parar para observar, em algum momento na trajetória para você alcançar esse objetivo, você vai fazer alguma coisa que não é da sua índole, você vai fazer alguma coisa que vai contra os seus valores, contra o que você acredita, você precisa pensar melhor nesse objetivo. Porque talvez, se você vai sair do que você acredita, você vai contra os seus valores, talvez não é uma escolha tão boa. Talvez as consequências serão ruins e não boas para a sua vida. A quarta coisa é conversar com pessoas sobre o assunto, sobre a escolha que você quer fazer. Então, eu estava até conversando com os meus alunos lá, ensinando eles a elaborar um questionário lá, aí eu falando para eles sobre o questionário, e aí eu acabei falando sobre isso. Então, se você quer saber sobre um assunto, se você tem dúvidas sobre algum assunto ou você não conhece nada, você vai perguntar para quem? Para quem nunca teve uma experiência com esse assunto ou para quem já teve?
é para quem já teve a experiência. Então, se eu quero saber sobre casamento, eu vou perguntar para quem é casado ou para quem é solteiro? Para quem é casado. É ele que vive a experiência do dia a dia, é ele que sabe, é ele que vai ter os conselhos para me dar. E nós precisamos ter em mente que nós precisamos falar para a pessoa, precisamos escutar o que ela fala para nós e saber entender o que é bom e o que é ruim. Nem todo conselho para nós também vai ser um conselho bom. Nós precisamos ter esse filtro do que nós escutamos também. Mas a partir do momento que você pede conselhos ou você conversa com pessoas que têm experiência no assunto, com certeza o conselho será melhor para você, para a sua vida. E o último é avaliar o que você realmente deseja. Então, a gente precisa tomar as nossas decisões através da razão e da emoção. Muitas vezes nós somos só racionais e muitas vezes nós agimos só pela emoção. E nós precisamos fazer as nossas escolhas mesclando os dois. Você precisa ter a emoção ali, por exemplo, para você trabalhar com alguma coisa. Quando você vai escolher uma profissão, você está escolhendo ela através da razão. Mas você também precisa da emoção, você precisa amar aquilo que você faz, você precisa ser feliz fazendo aquilo. E aí, depois, quando eu peguei essas 5 coisas, aí eu parei para pensar nas decisões que eu já tomei na minha vida, algumas delas. Aí eu vou resumir aqui um pouquinho, os irmãos vão entender que muitas delas passam por essas 5 coisas. Então, a primeira coisa que eu passei, que foram 2 vezes que eu tive que tomar a decisão de morar aqui em São Paulo ou ir embora para o Paraná. Na primeira vez, o que pesou muito foi a questão da família. Eu sou muito ligado com o meu pai, com os meus avós, com a minha tia, e se eu tomasse a decisão de ir embora, com certeza eu ia sofrer, porque ia ficar longe deles. E a primeira decisão foi por causa disso. A segunda vez, eu estava no meio da faculdade. E aí eu tinha que tomar a decisão de largar tudo, ir embora, ou ficar e terminar a minha faculdade. E eu decidi ficar e terminar. Quando eu estava trabalhando, antes de eu me formar, eu trabalhava na loja e a loja... eu trabalhava aos sábados. E aí eu pensei muito, eu sempre quis me batizar, eu sempre tinha essa vontade, mas na minha cabeça, por mais que as pessoas falavam, você tem que se batizar, você precisa ajudar, porque você sabe cantar, você ajuda na igreja. Mas no meu coração eu sentia que eu precisava primeiro sair daquele lugar para depois eu me batizar, porque eu tinha consciência das coisas que eu precisava fazer. Então eu fiz uma escolha, esperar eu sair do trabalho para depois eu me batizar. E quando eu vi que eu estava ali formado, que eu iria ter essa condição de não trabalhar aos sábados, eu decidi me batizar e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Em relação à minha profissão, em um determinado momento da minha vida, da faculdade, eu passei por algumas situações e eu peguei algumas DPs na faculdade. E ali eu pensei seriamente em desistir. Mas aí eu fiz o que aqui pede, né? O que aqui fala, de você buscar conselho com as pessoas que têm experiência no assunto. E aí eu lembro que no dia eu estava chateado, estava angustiado, pensando já em desistir. E aí eu fui conversar com meu pai, que já é formado, que trabalha na área. E aí eu fui, conversei com ele, falei que eu estava pensando em desistir. E aí ele fez algumas perguntas que têm relação com as coisas que está aqui. Então ele falou, você ama a profissão? É isso que você quer para a sua vida? E eu parei, pensei e falei, não, realmente, eu quero ser professor e eu quero trabalhar com educação física, eu não gosto de outra matéria. Ele falou, se é isso que você quer, você não pode desistir e jogar tudo para o alto. Você tem que passar, fazer a sua escolha e seguir adiante. E foi aí, depois dessa conversa, que eu tomei a decisão de continuar. E passei por muitas situações que essa escolha ela trouxe
prós e contras para mim. Os prós foram o quê? Eu me formei, eu trabalho na área, eu amo o que eu faço. O contra foi o quê? Foi as coisas que eu tive que abrir mão. Muitas vezes eu estudava de manhã, fazia estágio à tarde, estudava à noite. Eu chegava meia-noite em casa, eu ficava estudando até 1, 2 horas da manhã, dormia, no outro dia de manhã ia para a faculdade de novo. Fazia prova, fazia trabalho, dormia pouco, e eu ficava durante 15 dias assim, que era a época de prova. Foi uma situação difícil? Foi a parte que foi contra. Mas hoje eu vejo que valeu a pena cada esforço que eu fiz, porque eu amo o que eu faço. Então, todas as decisões da nossa vida, nós precisamos sempre fazer as escolhas pensando nesses princípios. O que vai ser contra, o que vai ser a favor. Será que eu estou fazendo aquilo que eu amo? Eu já busquei conselho de pessoas que têm experiência sobre esse assunto. Eu parei para pegar informações sobre o que eu quero, saber se aquilo vai ser bom para a minha vida. E nós precisamos refletir sobre isso. E aqui, para a gente concluir a nossa mensagem, na segunda carta que foi escrita à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse 2 e o verso 10, diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. E essa parte aqui que eu quero firmar para a gente. Mesmo assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vitória. Então, independente de qualquer situação que nós passarmos, qualquer escolha que nós fizermos, nós precisamos ser fiel a Deus e fiel à palavra de Deus. E dentre todas as escolhas que nós fizemos, seja elas boas ou ruins, a melhor que nós fizemos era adorar a Deus, é servir a Deus, é estar na presença dele. E que essa sempre seja a nossa melhor escolha e seja sempre a principal escolha da nossa vida, é servir e adorar a Deus. Amém? Agradeço a oportunidade mais uma vez, que os irmãos continuem orando pela minha vida, para que Deus possa me capacitar, possa me abençoar e eu possa ser usado cada vez mais. Amém?